Rapidamente ele aceitou o convite do Flamengo, a negociação, quando parecia que o Jorge Jesus ainda estava na parada, sai Jorge Jesus, chega Paulo Souza. Mostramos um pouquinho do perfil dele, um técnico que tem ideias bem definidas, estava numa seleção que, apesar de ter o melhor jogador do mundo, Lewandowski, ainda é o melhor, só será conhecido o novo jogador mais badalado do planeta no dia 17, mas não é uma seleção tão expressiva quanto outras, não é? Agora ele já conheceu o Gabigol que também chegou antes no Rio de Janeiro, já está focado, se preparando, não é? Aí falando com o jogador que o Paulo Souza sabe que vai depender muito do Gabigol. Se ele ficar aí, se não tiver nenhuma proposta, é um jogador essencial pro Flamengo. E o Gabigol já foi fazer aquela moral com o novo chefe também, média, né? Exatamente. Recepcionar, o Gabigol é ídolo, conhece muito bem o Flamengo. Mas é muito legal que o Paulo Souza, ele chega, ele já veste a camisa do Flamengo, ele já solicitou livros contando a história do Flamengo, sem nenhum tipo de pequenez ou viralatismo, né, Renata? O Flamengo é o maior clube que o Paulo Souza vai comandar na sua carreira. Ele tem passagens pelo futebol de Israel, pelo Basel da Suíça, pela Fiorentina da Itália, mas o Flamengo nada se compara ao Flamengo em relação a tudo que ele já assumiu na sua profissão. Então, ele também aceitou por isso. Qual oportunidade um profissional tem? Quando um profissional como ele tem uma oportunidade como essa de você treinar um Flamengo, que é um belíssimo time, com possibilidade de título, com elenco, com estrutura, com dinheiro. Então, o Paulo Souza também está encarando como um grande desafio. E estou curioso, porque ele parece ser um cara muito... Ele me lembra muito, em alguns momentos, o Abel Ferreira, nessa tentativa de dar certo no Brasil, nessa troca de experiência, nessa busca por conhecimento de onde ele está chegando, de saber se colocar, de entender o que é o Flamengo. Ele cita o Flamengo como o maior do mundo. Então ele está dando a importância que o Flamengo merece. Eu acho isso muito legal, mostra um respeito também. Não é aquele cara que chega de fora e diz, não, beleza, ok, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Não. Ele chega respeitando o tamanho do Flamengo. Bacana. Falou que já vai começar a trabalhar hoje, mas será apresentado na segunda-feira. E o Flamengo precisava definir o seu comandante. Tem um elenco maravilhoso, tem jogadores importantes, mas precisava saber qual seria a filosofia aplicada no comando técnico. Renato Gaúcho não deu certo, foi um sonho muito rápido, consolidado, mas também terminado. E agora é uma outra escola de técnicos, tem alguma coisa a ver com o Jorge Jesus e com o sucesso dele. E o Flamengo direcionou, queria um técnico estrangeiro, foi atrás. Os dirigentes passaram uma temporada em Portugal e trouxeram o Paulo Souza. E agora eu também estou curiosa para ver como ele vai trabalhar, para como ele vai se comportar, porque o Flamengo é favorito sempre em todas as competições que disputa. E agora ele tem a chance de consagrar muito mais ainda a sua carreira, não é? De se consolidar com títulos aqui no Brasil. Boa sorte também para ele. Mesma coisa que eu desejei para o Cacique Medina, desejo para o Paulo Souza. Muito bem, o Leandro Vargas aqui na hashtag G4 Band Esportes, mande aí sua mensagem no Twitter pra gente. Diz assim, o Paulo Souza vai botar a ordem na casa, nada demais, impressão positiva sim. Fala aí, Arnaldo. Eu tinha justamente notado no post da Raíssa essa última linha importante, que era a questão do rodízio, e acho que talvez seja o resumo, né? Não é rodízio propriamente dito, é um revezamento maior de jogadores por um time, talvez o único time do Brasil que tem um time titular, assim, acostumado, tal, desde a época do Jorge Jesus. E acho que o nome que o Paulo Souza mais falou, tanto na entrevista em Portugal, quanto na entrevista de apresentação do elenco do Flamengo, foi o nome Pedro, né? Foi perguntado diretamente sobre Pedro. E acho que se alguns jogadores preocupados ou ressabiados com esse tipo de metodologia nova, o Pedro deve estar animado, né? Porque acho que a perspectiva para ele, né, Raíssa, para essa temporada fica bem diferente em relação à temporada passada, quando ele só viu nãos, ou ouviu nãos para o time titular, não para a Olimpíada, não para a situação. Como é que você enxerga o Pedro para essa temporada que se inicia sob um novo comando? O Pedro é um jogador que vai ser tratado com muito carinho nesse início de trabalho do Paulo Souza, justamente por essas questões. A última temporada para ele foi muito complicada, pelos nãos, Olimpíada, time titular, dificuldade para que ele tivesse mais minutos em jogos importantes.
Então, isso realmente foi algo que mexeu também com o Pedro. Dá um certo desânimo, né? Quando você está ali, você performa, mas você não consegue ir abrindo os seus espaços. O Flamengo tinha ali outros nomes e ainda tem esses nomes, mas o Paulo Sousa, por exemplo, deixou claro que em vários jogos ele pode utilizar Pedro, Gabigol e Bruno Henrique. Veremos como isso será na prática, né? O Pedro vai jogar como referência e ele vai abrir o Gabigol de um lado, abrir o Bruno Henrique do outro, ou ele vai colocar os dois mais próximos e recuar mais um. Isso tudo a gente vai ver na prática, mas o Pedro é um jogador que o Paulo Sousa chega também com esse desafio de tratá-lo com mais carinho e de fazer com que ele tenha mais espaço. Foi um investimento alto feito pelo Flamengo, um jogador que custou caro, um jogador que tem muita qualidade, né? E o Flamengo precisa aproveitar melhor a qualidade do Pedro. Vale lembrar que o Paulo Sousa estava treinando a seleção polonesa e tinha um homem de referência, né? Jogava com o Lewandowski, claro que é talvez o melhor camisa 9 do futebol mundial, certamente está entre os 3 melhores, era um homem de referência e a Polônia dele jogava muito em função do Leva, óbvio, é o craque do país, mas é o camisa 9 e o Paulo Sousa gosta de ter também esse jogador que é a referência dentro da área. Então o Pedro pode ficar animado nesse início de temporada.